Que Deus te abençoe. Estamos chegando com você no programa Mais de Deus, com muita alegria, com fé e com uma disposição de compartilhar bênçãos de Deus sobre a tua vida. Então fique conosco que a gente já volta. Bênção de Deus, o programa Mais de Deus está no ar, trazendo a você um momento de reflexão, de fortalecimento e bênção para a tua vida na presença do Senhor e com a palavra viva de Cristo. Quero incentivar você a estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube, também compartilhando com os teus contatos este programa e também curtindo esta programação que é abençoada. Comigo hoje no programa, dois pastores convidados, dois queridos irmãos, pastor Adriano Borges, novamente, bem-vindo, pastor Adriano, paz. Paz, pastor, é uma alegria, é um prazer estarmos juntos nesta quinta-feira. Maravilha, também o pastor Osias está conosco, bem-vindo, paz, Osias. Paz, pastor Adriano, uma alegria estar com vocês aqui nessa noite. Pastor Osias, pessoal te chama carinhosamente de Teco, é isso mesmo? É isso mesmo, um apelido desde a infância, né? É, interessante, porque a gente fala Osias e muita gente nem sabe que esse é o teu nome, né? Verdade. Maravilha. Pessoal, nosso tema de hoje é, antes de tudo, Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6, diz a palavra que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus ele está deixando claro aqui, pastores, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é tudo. E muitas vezes pode acontecer de num momento de luta, de desafio, de aflição, esquecermos que o principal socorro é Jesus. Nós queremos afirmar isso com toda a convicção, com toda a confiança que nós temos em Jesus, no seu poder, na sua fidelidade, na sua grandeza, no seu amor, que o principal socorro que você vai encontrar nas tuas aflições, nos teus desafios, nas tuas lutas, está nele, está em Jesus. Então por isso o tema de hoje é, antes de tudo, Jesus. Nós queremos te ajudar e te incentivar a procurar o socorro nele antes de tudo. Nós vivemos em um mundo que nós temos, pastores, meios também de auxílio. Não vamos negar, nós temos medicina, nós temos advocacia, nós temos recursos financeiros, nós temos pessoas, enfim, amigos, familiares, que num momento difícil pode nos oferecer socorro. Não há problema em buscar ajuda nessas questões, né, Adriano? Sim, exatamente. A gente entende que toda essa rede de apoio, ela é necessária, mas em alguns momentos, pastor, ela chega no limite. Né? A gente sabe que tudo o que é humano, tudo o que é deste mundo, pode até em alguns momentos, em alguns aspectos, nos ajudar, mas tem um limite. Né? E quando nós falamos de Cristo e desse caminho que Ele oferece, que é Ele, a presença dEle, o poder dEle, essa ajuda ela é ilimitada. Ela vai além, né, do que é humano, além daquilo que é natural, e ela não tem limites. Por isso nós podemos confiar de uma forma firme, convicta, que em Cristo nós encontramos respostas, nós encontramos solução, nós encontramos de verdade aquilo que nós necessitamos. Em Jesus, pastor Osias, nós vamos ter tudo que precisamos e um caminho aberto, uma porta aberta. Ele está sempre pronto, de braços abertos, coração aberto, ouvidos abertos para nos socorrer. É verdade. E eu acredito que é assim também que nós passamos a conhecer mais o Senhor, o caráter dele de nos ajudar, de ser bondoso e amoroso, quando nós buscamos o seu socorro, quando encontramos nele a esperança que às vezes o mundo não vai nos entregar, né? E ali, quando nós encontramos nele, nós crescemos em fé, crescemos em intimidade, né? Sabendo que ele realmente é Deus. É isso aí. Esse texto me chama a atenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando você procura Cristo, o socorro nele, ele te leva ao Pai. Ele te leva a Deus. E em Deus temos tudo. Temos tudo. Em João ainda 15, 5, Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, fica claro aqui que até no auxílio que nós encontramos aqui nos recursos desta terra, por trás está a mão de Jesus. Por trás está a mão de Deus. Então, até na hora de procurar uma ajuda humana, que não está errado você procurar, nós incentivamos sempre que as pessoas
procurem a medicina, procurem os médicos, né? Procurem o socorro nos recursos que há neste mundo, né? Ajuda psicológica, né? Ajuda jurídica, enfim, farmacêutica, espiritual também. Não somos contra, mas em tudo nós temos que estar com o nosso coração pedindo: Senhor, que sejas Tu. Porque meu coração está em Ti e minha fé está em Ti. Como é importante a nossa fé estar em Jesus, né, Osias? Porque Jesus não decepciona. Verdade. Quando nós temos essa experiência, né, de buscar nele, nós, de fato, assim como diz Jeremias 29, nós vamos encontrar se nós buscarmos de todo o nosso coração. E Ele é fiel, Ele está ali esperando, na verdade, o nosso clamor em direção a Ele. Quando nós nos inclinamos a buscar o Senhor, a buscar nele a solução dos nossos problemas, Ele sempre vai estar com a mão estendida, né, para nos ajudar. E vamos encontrar o socorro nele, né, Adriano? É verdade. É impressionante, né, que quando nós estamos vivendo um desafio e todos esses recursos aqui que nós citamos, eles não são suficientes para resolver, para trazer uma solução, as pessoas podem ficar um pouco perdidas, né, no que fazer, aonde ir, né? Que passo dar em relação a isso? E aí que Jesus ele vem e ele nos oferece. Ele diz: olha, eu sou o caminho. Eu sou o que tu precisas. Eu sou o que agora vai trazer solução e vai resolver. Porque muitas vezes as pessoas elas podem procurar ajuda, né, em lugares, até mesmo crenças, pessoas onde Deus não está. E se Deus não está, essa solução divina, esse sobrenatural, ele não acontece, ele não vem. Não vem e a pessoa se frustra. Exatamente. Por isso que eu falei que Jesus, ele não frustra a nossa esperança. Porque todos os recursos, tudo aquilo que o mundo oferece, e é válido, como nós estamos falando, vai até certo ponto. E muitas vezes a pessoa deposita 100% da sua confiança nesses recursos e as coisas não melhoram, a solução não vem e elas se frustram, desanimam, ainda tem o sofrimento da situação que se soma. Então, realmente, como é importante nós aprendermos a buscarmos em Jesus. Antes de tudo, clamar a Ele. Antes de tudo, ir até Ele. Antes de tudo, pedir a Ele, se humilhar a Ele. Antes de tudo, entregar aquela situação no controle dEle e confiar. Jesus é o principal socorro que você precisa. Você pode estar enfrentando desafios, lutas em várias áreas. E há muitos recursos aqui neste mundo que Deus, inclusive, até pode estar por trás deles. Mas não esqueça, antes de tudo, de procurar em Jesus e buscar o socorro nele. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é a verdade, no sentido da solução verdadeira. Ele é o caminho que vai te levar e vai chegar aonde você precisa. E Ele é a vida. Ele é que vai preservar você no meio da batalha e no meio da guerra. Agora também foi citado no nosso culto de quarta-feira, pastores, o texto de Provérbios 3:6. Não sei se tu tem ele aberto aí, Adriano. Sim. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu estou aqui com o versículo 6, inclusive na NTLH, que diz assim: lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Interessante, né? Reconheça-o em todos os seus caminhos. Lembre de Deus em tudo o que fizer. Ou seja, renda toda a tua vida a Ele e coloque Ele em tudo, né? E aqui a gente vai ir um passo além. Quando diz aqui, reconheça-o em todos os seus caminhos e lembre dele em tudo o que fizer, nós vamos perceber que Jesus vai ser um diferencial não só no momento da luta, do desafio, não somente quando as coisas ficam ruins, mas convidarmos Ele para fazer parte em todos os momentos, nos bons também. Lembrarmos dele em todos os momentos, nas alegrias também, nos momentos que estamos bem, que estamos em paz. Pode acontecer duas coisas. Pode acontecer das pessoas, no momento de desespero, esquecer de buscar o socorro de Jesus, deixar ele para depois. Ou também pode acontecer de a pessoa, no momento bom, estar relaxada e também esquecer que os momentos bons é porque ele tem sido bondoso.
as bênçãos vêm dele e não devemos esquecer de Jesus em nenhum momento, né, Osias? É verdade. E eu creio que esse versículo também fala a respeito de nós participarmos do Senhor em todo o processo. Todo o processo. Né? Desde o início, desde a fonte, porque muitas vezes, por escolhas erradas, a consequência pode ser ruim. Mas se a gente coloca ele no início do processo, se a gente lembra dele, né, quando a gente está planejando as coisas, a gente com certeza vai ter um outro fim e ele vai poder nos orientar em toda essa parte do processo. Nós vamos acertar na caminhada, nos passos. Exatamente. É o que diz aqui, né? Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Interessante. É forte, né? É o que tu está colocando, né, Adriano? Exatamente, exatamente. Eu acho que esse mostrar o caminho, né, é o que todos nós precisamos. Porque nós temos uma visão humana limitada de muitas coisas. Por mais que uma pessoa seja bem instruída, né, tenha uma cultura, uma formação, Deus enxerga muito além, né, do que nós podemos enxergar. Deus sabe o que vai acontecer daqui a uns anos, que nós não podemos saber. Podemos prever de uma certa forma, mas exatamente saber o que vai acontecer nós não podemos. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus é infinito em sabedoria, em tudo. Então, ter Ele nos instruindo e nos guiando sempre vai ser a melhor opção. Amém? Então, antes de tudo, queridos, antes de uma decisão, antes de um passo, antes de tudo, procure Jesus. Ele é o principal socorro e Ele também é aquele que vai te conduzir, te vai orientar, que vai também mostrar o caminho certo para você. Agora, também no culto de ontem à noite foi falado sobre as pessoas que iam atrás de Jesus. Exatamente. Né? Então, ficou claro para muita gente, nos tempos bíblicos do Novo Testamento, que Jesus, ele tinha o que as pessoas procuravam e que ele era acessível. Nos dias de hoje não mudou, Jesus é o mesmo, ele continua tendo, ele continua sendo acessível, todo aquele que busca encontra, que bate a porta ela abre, né? Que pede recebe, tá? Mateus 7,7. Né? Mas interessante, inclusive, o esforço, o empenho que as pessoas faziam, a perseverança das pessoas, quando elas sabiam, tinham conhecimento do local que Jesus estava, elas iam lá, as multidões iam atrás de Jesus. Havia uma busca por Jesus, havia uma perseverança em buscar Jesus. Nós temos um texto, inclusive, de Mateus 14, né, Adriano, que fala sobre isso, né? Interessante. Exatamente. Esse texto. Tens aí para ler para nós? Ele conta um detalhe muito interessante. Ele diz assim: Jesus, ouvindo isto, né, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E, ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. É impressionante. Imagina, né, Jesus pega um barco, né? Jesus queria ficar sozinho. Sozinho, né? Naquela ocasião ele recebeu a notícia de que João Batista havia morrido. Exatamente. Então ele quis, né, meditar, pensar, e ele subiu no barco e foi. A multidão viu que ele estava indo. Não dava para todo mundo no barco? Não tinha como, não tinha barco também para seguir ele. Não tinha barco para todo mundo? Eles foram caminhando, pastor, pela margem, meio que seguindo assim, né, vendo onde é que ele ia, e foram caminhando. Imagina isso, esse esforço que eles fizeram, né? Certamente muitos foram correndo. Certamente, muitos foram na frente. Perder ele de vista, né? Exatamente. Então, a Quando gente Jesus percebe chega isso. do outro lado, o povo estava lá esperando ele. Estava lá esperando ele, né? A palavra diz até que chegou antes. Quando ele desce, a multidão já está lá. E a palavra diz que ele se compadece, ele olha aquela situação e ele percebe a fé e a perseverança no coração dessas pessoas, né? Que se transformaram naquela atitude que compadeceu o Senhor. Esse é um aspecto. Quando você reconhece que Jesus é o principal socorro em todas as circunstâncias e que nele você tem uma acessibilidade e você tem a solução, o poder, o milagre, a resposta, você persevera, né, Osias? Você persevera, você busca e você não desiste no primeiro dia, no segundo dia, você continua buscando. Esse exemplo dessas pessoas que foram por terra, ele é interessante como perseverança, né, Osias? É verdade. Eu vejo também a parábola do juiz Inico, né? Ali Jesus está nos incentivando a importunar o Senhor, a insistir, né? A perseverar. Né? Até receber. Exatamente, e não desistir no meio do processo, né? Eu acho que isso que é importante, né? Jesus cita, né? Esse juiz, mesmo que não temente a Deus, né? Ele vai atender a esta causa pela importunação. E ali ele está nos dando um caminho
me importunem, busquem a Deus, não deixem de me buscar, né? Apesar de qualquer coisa possa, né, desanimar a gente no meio do caminho, a gente tem que perseverar até nos atender. É verdade. Eu estava lembrando de uma pessoa que foi usada por Deus, que foi Kathryn Kuhlman. Foi uma evangelista nos Estados Unidos e ela era muito usada por Deus na área dos milagres. Dizem que milhões de pessoas foram curadas através da vida dela. E nos lugares onde se anunciava que ela estaria, havia filas e as pessoas ficavam até dias na fila esperando para estar diante dela e ela ministrar e orar pelas pessoas. E um dia perguntaram para Kathryn Kuhlman, né? Perguntaram para ela: a que tu atribui assim tantos milagres? As pessoas vêm e praticamente todas são curadas através da tua vida. E ela disse: muito simples, é a fé dessas pessoas. Ou você acha que uma pessoa que fica 2, 3 dias numa fila para receber uma oração não tem fé? Exatamente. E aí, pegando esse gancho da parábola do juiz e da viúva que tu citaste, lá no finalzinho Jesus diz: prestem atenção no que diz este juiz. E ele diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, que a Ele buscam, que a Ele recorrem dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, nós precisamos, de fato, fortalecer a nossa fé e colocar nossa fé ainda mais em Jesus. Colocar nossa fé ainda mais, não nas coisas deste mundo, não no que nos prometem neste mundo, não no que nós ouvimos e vemos neste mundo. Mas nós temos que aprender a caminhar neste mundo com o nosso coração em Cristo, nas suas promessas, na sua palavra, nossa esperança estar nele e, antes de tudo, clamar a Ele. Nós temos a Ele. Esse é o ponto, pastores. Nós temos a Ele. Ele é acessível, né? Nós temos a Ele. Ele está presente. Ele disse: venham a mim. Verdade. A parábola que o Osias citou, né? Jesus está dizendo: insistam, clamem, vocês têm a mim, nós temos a Ele. Verdade, verdade. E essa palavra aqui, né? Nós citamos Mateus 14, né? É impressionante a convicção que as pessoas tinham em chegar até Jesus. Elas andaram ali, percorreram, né? Quem sabe alguém Muitos podia quilômetros. pensar assim: poxa, ele entrou no barco e foi embora. Eu vou embora também, outra hora eu vejo. Não outra quer hora me eu entender. venho. Não quer. Eles simplesmente ignoraram todo o cenário. E a convicção no coração deles tomou conta, né, deles de tal forma que eles só entenderam o seguinte: eu preciso chegar lá. Se eu chegar lá e falar com ele, pedir para ele, eu vou receber. Isso é fé, pessoal. Isso é fé. É ignorar no bom sentido, né? É deixar de lado tudo aquilo que cria uma barreira, que nos impede, e ir adiante naquilo que nós estamos crendo, a convicção em Deus, em Cristo. Nós vamos orar. Nós queremos abençoar a tua vida em nome de Jesus e queremos te convidar a colocar ainda mais os teus olhos, teu coração em Jesus. Seja qual for o desafio que você possa estar enfrentando, seja qual for a decisão que você tenha que tomar, talvez uma decisão importante, talvez um passo importante, uma definição na tua vida, uma escolha, um posicionamento, você busque no Senhor a resposta, você busque o conselho nele, você busque a paz nele, você busque a alegria, você busque a força, você busque a esperança nele, porque ele tem tudo. Antes de tudo, Jesus. E em Jesus nós encontramos tudo o que precisamos. E Ele é o principal socorro que nós temos à disposição neste mundo. Eu quero orar agora, junto com os pastores aqui, te abençoar em nome de Jesus. Pai, nós oramos neste momento por cada pessoa que nos assiste, por cada pessoa que nos acompanha. Nós ministramos a Tua presença e ministramos, Senhor, uma certeza em cada coração de que em Ti está a solução, de que em Ti está o socorro, em Ti está o milagre, em Ti está a resposta e a direção para todas as áreas. Nós abençoamos a tua família, você que nos assiste agora, abençoamos a tua casa, abençoamos o teu trabalho, a tua saúde. Senhor, vem com o teu amparo, vem com o teu socorro, com a tua solução. Em nome de Jesus, nós declaramos no teu poder a tua vida e a tua bênção. Em nome de Cristo oramos. Amém. E amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por nos acompanhar. E não esqueça, Jesus
é a principal solução, o principal socorro que você vai encontrar diante das questões desta vida, é então o Senhor Jesus. Tá certo, queridos? Eu quero agradecer a participação, quero agradecer também aos pastores que estão comigo aqui. Pastor Osias, muito obrigado. Que bom poder participar, né? Abençoar as vidas que estão nos assistindo, né? Estar com vocês aqui. Foi uma bênção estar com vocês. Está convidado a vir mais vezes. Amém. Pastor Adriano, mais uma vez obrigado. É um prazer, o prazer é todo meu, né? Esse momento tão agradável, onde nós podemos receber mais de Deus. Obrigado à nossa equipe técnica, quero agradecer aí o Ismael, o Eliezer, a Evelyn, e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até o próximo programa. Paz.